Ele gastou R$ 300.000 no look dela. Eu vi a foto, a marca da loja, e o número com 3 zeros me atravessou como uma lâmina. Foi assim, simples e violento, uma notificação no meu telefone. Uma imagem com luz e brilho, e a certeza de que eu havia sido trocada por tecido e ostentação. No começo eu não queria acreditar. Pensei que era montagem, que alguém havia cometido um erro ao marcar meu marido. Que talvez fosse uma peça de publicidade que ele nem sabia que estava envolvido. Mas quando a amiga que estava comigo naquela tarde menos, a Carla menos, deslizou o dedo pelo ecrã do meu celular e mostrou o extrato com transferência no mesmo dia. As palavras se tornaram números e os números viraram pergunta. $300.000, R$ 300.000 por um look. Não era apenas financeiro, era simbólico. Era o valor que ele gastou para mostrar, para quem ele queria que vissem. Fiquei congelada. Lembro do som da cafeteira no fundo, do barulho distante do trânsito e do meu corpo inteiro pedindo para desintegrar. Minhas mãos tremiam. Segurei o copo de café até sentir o calor do vidro, como se ele pudesse me ancorar. Naquele instante, percebi que não havia nada de íntimo entre nós que não pudesse ser catalogado, postado, etiquetado. Eu, que acreditava que éramos porto, virei mercadoria pública no feed de outra. Eu sempre pensei que casamento era prática, era acordar cedo, dividir contas, segurar as pontas quando um ano era mais difícil que o outro. Não fui criada para palcos, nem para holofotes, mas fui criada para ser fiel às minhas escolhas. Deixei de estudar durante algumas semanas quando nosso primeiro sobrinho nasceu. Trabalhava em 3 turnos quando ele teve que viajar por trabalho por meses. Fui a que marcou consultas, que conversou com parentes, que segurou a casa nas brechas da vida. Aprendi a amar no idioma do cotidiano, fazer almoço, pagar boleto, ligar para saber se comeu. Pensei que esse tipo de amor era a prova de brilho e vitrines. Os sinais, no entanto, sempre estavam ali. Pequenas ausências disfarçadas de compromissos, promessas que viravam desculpas. Bilhetes deixados no celular com horários diferentes do real. Ele sempre teve prazer no excepcional, carros com nome de designer. Relógios que marcavam mais status que horas. Festas onde o nome dele aparecia em letreiros. Eu virei uma espécie de base, sólida, previsível, enquanto ele colecionava momentos espetaculares para si. Não reclamei no começo. Fui criando justificativas. Ele trabalha muito. É o caráter dele de comemorar conquistas. É apenas gosto estético. Mas gosto estético compra-se. E quando o gosto passa a consumir o que pertence a nós. Quando ocupa o centro e me reduz à margem, a conta chega. Aquela imagem do look veio como um ponto final. A foto mostrava 2 pessoas próximas, ele e ela, sorrindo na frente de um painel de patrocinadores. Ela usava um vestido que parecia esculpido por luz, menos o tipo de roupa que transforma quem a veste em notícia. A legenda, sem evasiva, marcava o estilista e o valor custom, Atelier X. Abaixo, um print de direct message mostrava uma conversa de compra, as datas, e, no final, um número que eu não queria ver, R$ 300.000, não era gasto comum. Era espetáculo monetizado. Era a transformação de um investimento do nosso projeto de vida em adereço para alguém que não era eu. Eu não fiz cena ali, não no primeiro segundo. Senti as palavras se cristalizando e, por dentro, uma voz dizendo: procure calma, não estrague tudo agora. Mas a dignidade e a vergonha lutavam no mesmo campo de batalha. Eu me imaginei reagindo de 1000 formas, postar, humilhar, arrancar aquela roupa dela, devolver cada centavo em verniz de escândalo. Me vi sendo vilã numa narrativa que eu não queria protagonizar. Respirei fundo, pedi para ver mais provas. Olhei o extrato de cartão que a Carla conseguiu imprimir, transferência para a loja, comprovante. Tudo batendo com a data. Quando voltei para casa naquela noite, as luzes estavam acesas, o jantar ainda no fogão,
a cama intacta. A sensação era como se eu tivesse entrado no cenário de uma peça que eu não conhecia. Ele me recebeu com o costumeiro sorriso de quem não desconfia que o mundo, naquele momento, me havia partido ao meio. Não havia sinais de que a noite dele tivesse sido para quê, com quem, por quê. Havia apenas um perfume mais caro no ar, e o olhar dele evitando, por longos instantes, o espaço entre nós. Confrontei-o na cozinha. As palavras saíram curtas, como facas bem polidas. O que é isso? Não disse quem é ela. Disse o que é isso, como se conseguisse. Com a palavra isso, abarcar o sentido de traição que vinha estampado em números. Ele tentou explicar. Primeiro, tentou minimizar. Foi um trabalho para um evento, nada demais. Depois, tentou racionalizar. Ela é uma amiga do meio. Foi um favor. Você sabe como esse mundo é. E por fim, tentou me confundir. Você está exagerando. A respiração dele era controlada. A minha, áspera. Tentei não chorar, mas houve um tempo que os olhos me traíram. Tentei não levantar a voz, mas a indignação veio como maré alta. Não houve socos. Não houve gritos que precisassem de polícia. Houve, sim, silêncio pesado e um pedido de desculpas que soou mais como um botão para apagar o incêndio do momento do que como remorso sincero. Pedi explicações e recebi justificativas. Perguntei se havia mais, e ele disse que não. Perguntei se gostava dela, e ele desviou. Perguntei se me amava, e ele disse que sim, como se repetir a palavra rearranjasse verdades. A humilhação foi pública por extensão. Alguns amigos tinham visto a foto. Mensagens chegavam com emojis e perguntas veladas. Pessoas que acreditavam na construção do nosso lar ficaram desconcertadas. Senti a mão invisível da sociedade me medir. Ela deixou isso acontecer. Qual foi o seu erro? A vergonha que veio não era só minha menos, era coletiva, social. Um enquadramento que costura a mulher traída aos olhos da plateia que gosta de julgar. E no centro daquela costura, eu não sabia como me posicionar. Voltei a dormir no sofá por alguns dias. Precisava de espaço para pensar. No silêncio da sala, de madrugada, eu chorava sem fazer barulho, porque os prantos noturnos parecem menos invasivos. Às vezes ele vinha e trazia uma xícara de chá, e a gente falava de trivialidades. Era como se estivéssemos ensaiando a normalidade. Eu, entretanto, sabia que a normalidade havia sido desbotada menos e que certas cores, uma vez retiradas, não voltam na mesma intensidade. No segundo fim de semana depois da descoberta, recebi a visita da Rosa. Ela sempre foi a minha âncora, enfermeira por formação. Com um jeito prático e uma fé simples que não prometia milagres, mas oferecia companhia. Ela bateu a porta com um bolo e um olhar que dizia não venha com dramatização. Sentamos na cozinha. Deixei que ela falasse pouco. Quando comecei a narrar os fatos, ela não ofereceu soluções prontas. Perguntou o que você quer. E eu, sem saber direito, respondi, quero sentir que ainda sou eu. Rosa me lembrou de pequenos gestos que eu havia esquecido, o prazer em cantar no chuveiro, o gosto por pintar aquarela nos domingos, as cartas que escrevi para mim mesma quando tinha 20 e poucos anos sobre sonhos que ninguém mais sabia. A gente costuma ser tão boa em manter a casa dos outros que esquece de limpar a nossa própria sala. Disse ela, e naquele comentário havia um chamado. Ela não me falou para perdoar, nem para processar juridicamente. Falou para me reconectar com o que eu era antes do casamento, me reorganizar em torno dele. Passei a frequentar a igreja no domingo seguinte, não por esperar intervenção sobrenatural, mas porque precisava sair de casa e ficar num lugar onde a voz dos outros me lembrasse que existiam. Termos como acolhimento e comunidade. A pastora, a Helena, me abraçou e disse com a voz firme e leve, aqui você não é uma manchete. Aqui você é filha, e filha merece escuta.
Aquilo não foi uma solução. Foi uma reparação emocional pequena, um curativo em uma pele que começava a cicatrizar. Com o tempo, comecei a me perguntar o que eu faria diante da escolha clara que se apresentou: retaliar e humilhar ou restaurar e reconstruir. As redes sociais me tentavam com possibilidades de exposição, postar as provas, contar ao vivo, transformar a infidelidade em espetáculo. Senti a força desse desejo, era fogo e parecia justo. Mas em algum momento, olhando para o espelho, percebi que a vingança me corroía por dentro. Eu poderia fazer dele objeto do escárnio público e, talvez, por algumas horas, me sentiria vingada. Mas ao retirar os holofotes, haveria uma mulher com raiva, sim, mas também vazia. Decidi, entre soluços e pedidos de conselho, que não queria que meu nome virasse manchete. Queria, sim, que meu recomeço fosse autenticidade. Foi então, nesse período de baixa, que uma oportunidade apareceu como uma fresta de luz. Um festival comunitário estava organizando uma noite de testemunhos e música, com o objetivo de arrecadar fundos para um projeto social que eu admirava. Era modesto, cheio de famílias, voluntários. E havia um microfone esperando talvez por alguém real, e não por alguém moldado pela aparência. A vaga para apresentação era aberta a quem quisesse dividir um pouco de sua história, cantar uma canção, ou falar sobre um projeto de vida. A Rosa sugeriu que eu cantasse, lembrando das vezes que eu puxava o violão nas reuniões com amigos e todos paravam para ouvir. Não é sobre competir. É sobre se colocar onde a vida te pedir para aparecer, ela disse. Eu hesitei. A ideia de subir num palco menos ainda que pequeno, enquanto meu nome circulava em mensagens, me assustava. E se ele estivesse lá? E se ela estivesse lá? A possibilidade de vê-los, de sentir seus olhares, me fazia querer recuar em pânico. Ao mesmo tempo, a imagem de mim no palco, não por vaidade, mas por necessidade de contar que sobrevivemos e que transformamos nossos cacos em algo que ajude outros, começou a criar raízes. Decidi aceitar a vaga por motivos que nem eu, na hora, consegui explicar plenamente. Talvez quisesse provar algo a mim mesma. Talvez quisesse que minha voz existisse fora do contexto do casamento. Talvez fosse apenas para lembrar que eu ainda sabia respirar em público. Combinei com a organização que faria uma apresentação simples, algumas canções que falavam de esperança e uma pequena fala sobre o quanto a comunidade podia amparar quem passa por dor. Não foi uma decisão impulsiva. Foi um passo esquisito e tremido, mas foi meu, a preparação virou rotina. Comecei a fazer aulas de canto com a Júlia, uma professora que me fez trabalhar desde o minuto 1 a técnica da respiração. No começo, minha voz quebrou nas notas fáceis. A vergonha de cantar por algo que parecia tão pessoal me travava. Mas a disciplina é uma coisa engraçada. Ela não pede amor imediato, pede presença. E eu fui. Nos ensaios, as reações foram pequenos supostos triunfos, segurar uma nota por mais tempo. Sentir a respiração não como uma consequência de ansiedade, mas como ferramenta. A Júlia dizia sempre, a voz é a verdade que o corpo aceita. Eu comecei a aceitar minhas falhas como caminhos e não como condenações. A cada treino, sentia um corte de cada vez cicatrizar de dentro. O palco se tornou um laboratório onde eu experimentava maneiras de existir para além do que havia sido quebrado. Enquanto isso, a relação com ele se degradava em silêncio e em reuniões formais sobre o futuro. Fomos a conversas, a sessões de tentar entender o que havia ocorrido. Ele prometeu, compareceu a poucas consultas. Às vezes se mostrava arrependido, outras vezes evasivo. Eu comecei a buscar conselho jurídico apenas para organizar minhas ideias. Procurei um advogado. Virou uma sentença curta que eu falava em voz alta para não esquecer que dignidade não se resolve só com perdão interior. Ainda assim, não tratei da separação como uma vingança, mas como um instrumento de liberdade caso eu precisasse dele.
Saber que havia opções me deu um tipo de paz prática. No meio desse processo, as vozes externas continuavam. Comentários, olhares. Em algumas tardes, o telefone tocava com mensagens de pessoas pedindo que eu não me posicionasse publicamente, que preservasse a imagem da família. Isso doeu, havia quem me dissesse para manter o casaco da civilidade fechado. Outros me apoiavam em silêncio, enviando coração e dizeres de força. Aprendi que ninguém tem direito à minha história integral. Cada um vê um ângulo. Em uma noite de chuva, sentada na janela, escrevi uma carta para mim mesma, não para ser entregue a ninguém. Era uma lista de coisas que eu queria preservar: o direito de chorar sem pressa, o direito de rir sem culpa, o direito de reescrever o que significava amor. Escrevi também sobre o que não queria: exposição como moeda de reparação, humilhação como troféu, remarcar minha dignidade conforme o julgamento alheio. Aquilo, simples e íntimo, foi um mapinha que comecei a seguir. Ainda assim, a tentação de expor tudo às vezes vinha como uma tempestade. Havia noites em que eu imaginava enviar uma mensagem para o perfil dele e perguntar em público o porquê de ter transformado nossa vida em vitrine. Outros dias eu me pegava imaginando enviar uma foto minha no palco, legendada com a palavra sobrenada, ou algo do tipo. Mas voltava aquela carta diante do espelho e lembrava que a minha vitória não precisava ser a humilhação dele. Eu queria que minha vitória fosse reconhecimento de mim mesma feito por trabalho, coragem humilde e disciplina. Não queimar pontes para fazer barulho. Construir estradas que me levassem a outro território. As primeiras semanas de preparação foram também cheias de nostalgia. Surgiam memórias pequenas, como o primeiro jantar que fizemos juntos, o convite para morar juntos, as promessas mal articuladas em noites de chuva. Recordei que nós dois tínhamos sonhos distintos e que aquilo não justificava o que havia ocorrido, mas ajudava a entender a distância que se formou. Ele gostava de aparecer, de colecionar fotos que mostravam sucesso. Eu gostava do silêncio das manhãs com uma xícara de café e um livro. Não há vilões ou heróis absolutos, há escolhas. O convite para o festival foi aceito e amplificado por mim mesma como uma possibilidade de recontar a narrativa. Não queria que parecesse vingança. Queria que fosse uma prova de que a dignidade tem mais volume que roupas caras. A repercussão seria pequena menos, aliás. O evento era modesto menos, mas para mim, naquele tempo, qualquer palco significava chance de recomeço. E foi exatamente aí, no limiar entre a baixa e o reerguer, que o telefone tocou novamente com uma notícia que me fez parar. Apareceu um convite inesperado para me apresentar em um evento maior, organizado por uma instituição que acompanhava projetos sociais da cidade. Não era um show glamouroso. Era uma noite beneficente com várias atrações, e o organizador havia ouvido falar da minha pequena história e queria que eu participasse. A proposta incluía a possibilidade de dividir um pouco da minha narrativa. Não em tom de escândalo, mas para inspirar outras mulheres que passavam por humilhações. Era uma janela que eu não esperava, e eu precisei de tempo para sentir se minha decisão era coragem ou medo mascarado de revanche. Liguei para Rosa, que ouviu pacientemente. Se for para ajudar alguém, vai, disse ela. Se for para ganhar palmas, não vai. Rosa não era soberana do meu destino. Era somente a voz que conhecia a minha raiz e me lembrava de checar minhas motivações. Passei dias pensando, circulando entre a vontade de me esconder e a necessidade de me mostrar. A ideia de que minha dor pudesse servir de combustível para transformar outras vidas me pegou de um jeito que me fez pensar que talvez o palco fosse, sim, um lugar de cura, não apenas de exibição. Antes de responder ao convite, decidi estabelecer limites claros para mim mesma. Eu não diria nomes, não faria acusações. Contaria a verdade da minha experiência e como buscava a reconstrução. Se o marido ou a outra estivessem presentes, eu os veria apenas como parte do cenário, e nada me faria sair do meu propósito.
Havia uma linha tênue entre ser honesta e buscar alívio público à custa de humilhação alheia. Eu me propus a não cruzá-la. Tudo isso aconteceu enquanto eu ainda não tinha respondido à última mensagem dele, menos a que pedia calma e prometia tentar. Fiquei com a decisão em suspense. Sentada entre o medo de ser usada pela emoção e o desejo profundo de que meu sofrimento rendesse algo bom. Era estranho sentir que, ao aceitar cantar por uma causa social, eu poderia transformar uma ferida privada em esforço coletivo. Havia, no entanto, uma preparação interna que eu precisava continuar, treinar a voz, organizar a fala, ensaiar o coração. Na noite que antecedeu a primeira apresentação pública, acordei com a sensação de que algo havia se rompido dentro de mim de uma vez por todas. Não era a cura. Era a consciência de que não podia mais ser a que espera. Não sabia ainda se o que estava por vir no palco seria redenção, catarsis, ou apenas uma noite comum. Só sabia que precisava ir. No momento em que peguei o violão, sentei-me diante do espelho e sorri para alguém que mal reconhecia, uma mulher que sobrevivera a uma humilhação que poderia tê-la reduzido à sombra. A luz da lâmpada desenhava no chão a forma do corpo. E eu, pela primeira vez em muitas semanas, consegui olhar para as marcas com uma espécie de respeito. Ainda havia dor, havia perda, havia perguntas sem resposta. Mas havia também uma voz que queria ser ouvida não por revanche, mas por verdade. A manhã do evento chegou com uma chuva fina, como se o céu também hesitasse em decidir se chorava ou lavava. Eu respirei fundo, arranjei a roupa que escolhi não para competir, mas para ser confortável. Escolhi algo discreto de cores neutras, que me permitisse mover sem pensar em aparência. No fundo do carro, a Rosa segurava minha mão como quem dá a última bênção antes da travessia. Vai e conta a tua verdade, murmurou ela. Eu assenti, entre a expectativa e o medo. Saí de casa com o desconhecido adiante, a plateia, o microfone, e a possibilidade de que quem me feriu estivesse ali. Saí com a vontade de não deixar que o julgamento alheio escrevesse o final da minha história. Saí sabendo que, mesmo que tudo descesse em chuva ou em aplausos, eu estava tomando a estrada de volta para mim. Entrei no salão com as mãos úmidas e o coração batendo numa cadência que eu não reconhecia como minha. O lugar era menor do que eu imaginara quando me contaram do evento beneficente, mas se o propósito era tocar outras pessoas, ali cabia mundo. Havia mesas simples, pessoas conversando com guardanapos nas mãos. Uma iluminação que tentava ser aconchegante, ao fundo, o palco com seu pano escuro e um microfone esperando. No corredor de entrada, voluntários me cumprimentaram como se eu fosse mais uma artista entre as atrações. Ninguém sabia, nem precisava saber, o que aquela apresentação iria carregar por dentro. Antes que eu pudesse subir ao camarim, respirei fundo e repeti para mim mesma as regras que havia traçado, contar a verdade da minha dor, sem nomes, cantar o que vinha do peito, sem afetação. Não transformar o meu passo em vingança. Essas promessas me trouxeram uma calma técnica. Não era a calma de quem não sente. Era a calma de quem escolhe como sentir. A Rosa me apertou a mão com força. A Júlia ajeitou meu cachecol com um gesto que dizia: vai com voz e com coragem. A pastora Helena me olhou nos olhos e murmurou uma bênção simples. Fala do que for verdade e deixa o resto com quem precisa ver. Foi o suficiente. No camarim, o espelho olhou-me de volta com honestidade crua. Vi o rosto marcado, não apenas pelas noites mal dormidas, mas pelas escolhas que me moldaram. Pensei em quanto havia investido neste relacionamento tempo, cuidado, paciência, noites de sono trocadas por preocupações. Pensei também nos 3 zeros que, por dias, haviam ocupado toda a minha capacidade de raciocinar. $300,000 era um número que aparecia como um recado. Aquilo podia ser comprado, exibido, celebrado. Minha presença, aparentemente, não. Olhar para o espelho naquela hora foi confrontar a falsidade daquele cálculo.
Alguém tinha tentado reduzir meu valor a cifras, e eu era responsável por não permitir que a minha vida se tornasse estatística de humilhação. O meu plano inicial era simples: cantar 2 músicas. Uma que falava de resistência e outra que falava de esperança. E depois compartilhar uma fala curta sobre resiliência e a rede de apoio que nos sustenta. Ensaios longos haviam me mostrado que a voz possui uma maneira peculiar de ser honesta quando o corpo está presente. Eu precisava de ar, de verdade, de coragem para transformar dor em som. Era tarefa técnica e também moral usar a arte para nomear, não para punir. Quando desci a rampa que levava ao palco, ouvi aplausos tímidos. Havia pessoas que pouco me conheciam ali, outras que haviam lido sobre o festival no jornal da cidade. Meio que por acidente o meu olhar buscou a plateia na esperança menos ridícula, talvez menos de não ver os olhos dele. Foi nesse instante que o mundo me deu uma prova de sua estranheza. Lá, numa mesa à direita, vi um rosto conhecido. Ele estava com uma postura contida, quase como quem tenta não chamar atenção. Ao lado, discretamente, uma mulher bem vestida sorria e conversava baixo com alguém. Não havia drama espetacular. Não houve entrada triunfal. Estavam lá por motivos plausíveis. Ele era do círculo que apoiava eventos sociais, e ela estava entre contatos que frequentavam as mesmas rodas. Não era coincidência teatral. Era a dura realidade de compartilhar espaços sociais. Senti a vertigem subir, mas mantive a tarefa. Não era o momento de olhar para o passado. Subi os degraus com passos medidos. Segurei o violão com as mãos que haviam segurado tantas outras coisas, e me posicionei ao microfone. As luzes trouxeram calor e, com ele, uma estranheza, a sensação de estar no centro e, ao mesmo tempo, invisível. Respirei, fechei os olhos por um segundo e deixei que a primeira nota saísse, como quem quebra um silêncio antigo. A voz veio, torta no começo, firme depois. Cada acorde trazia pedaços do que eu tive medo de perder, menos minha identidade, meu controle sobre as minhas reações, minha dignidade. Cantei com um corpo inteiro. Ao terminar a primeira música, aplaudiram com surpresa calorosa. Não era só o som, era o que havia por trás dele, sinceridade. Passei para a pequena fala que havia escrito nos dias anteriores, com frases curtas para manter a verdade nua, sem floreios. Falei sobre como é descobrir que a vida que construímos pode caber dentro de uma nota fiscal. Citei o número menos R$300.000, não para alimentar escândalo, mas para mostrar a dimensão do desperdício, o desperdício de afeto, de prioridade, de lealdade. Dizer o número naquele microfone foi como expor uma ferida ao ar. Não queria que vissem sangue. Queria que entendessem o corte. Falei sobre vergonha, sobre como a sociedade costuma medir mulheres pela aparência, como se o valor pudesse ser vestido. Falei sobre escolhas que transformam o íntimo em vitrine e sobre a tentação de retribuir com a mesma moeda. Confessei que, por algumas noites, imaginei humilhar publicamente quem me havia magoado. Confessei também que decidi não ser refém dessa estratégia. Porque a humilhação devolvida não repara sequer um pedaço do que foi perdido. Falei, por fim, sobre reconstrução, pequenas atividades que eu retomara. Aulas de canto, a pintura de aquarelas, as cartas que escrevi para mim. Pedi que, se alguém ali conhecesse mulheres com histórias parecidas, procurassem apoio, diálogo, escuta verdadeira. Enquanto eu falava, sentia que as palavras ganhavam peso e se transformavam em algo maior do que a vaidade ou o ódio. Havia pessoas nas primeiras filas com olhos marejados. Algumas enxugaram as faces discretamente. No canto, a Rosa sorria com orgulho contido. A Júlia me olhava com aquela admiração que se ganha ao ver alguém trabalhar seus medos. E, por fim, percebi uma mudança sutil na mesa onde ele estava, o olhar dele, que no início parecia calculado, agora era de alguém que tinha sido convidado, sem escolha, a ver o reflexo de suas ações,
Não houve gesto espetacular. Ele não levantou, não saiu correndo. Apenas ficou ali, imóvel, absorvendo o que eu dizia. A mulher ao lado parecia não compreender completamente. Talvez não houvesse sequer entendimento. Aquele era, sobretudo, um momento meu. Quando terminei a segunda música, o salão explodiu em aplausos mais longos, e eu permiti que aquela energia me invadisse. Não por vaidade, mas por reconhecimento de trabalho, eu havia transformado dor em serviço. A sensação de triunfo que me percorreu não era de vitória sobre alguém, era de reencontro comigo. Saí do palco com as pernas bambas e um sorriso que não precisava de testemunha. Era meu. No corredor, recebi abraços e perguntas. Pessoas vieram me dizer que se identificaram, que tinham família exposta, que se sentiam perdidas. Uma senhora de Maidei segurou minha mão e falou com voz trêmula, obrigada. Eu não sabia como falar. Foi ali, naquele aperto, que fui chamada para algo maior. Um dos organizadores, visivelmente emocionado, aproximou-se e disse que a instituição que coordenava projetos sociais queria conhecer mais do meu trabalho e, se eu aceitasse, pensava em convenir para coordenar um pequeno grupo de apoio para mulheres. Era uma proposta modesta, mas sólida. Era a primeira oferta concreta de transformar minha experiência pessoal em serviço conhecido e organizado. Saí do evento com o coração pesado por ter enfrentado o que precisava e leve por ter feito isso com dignidade. No caminho de volta para casa, a cidade parecia menos afiada. Havia espaço para ar, conversamos menos, a Rosa e eu, sobre os próximos passos. O convite para coordenar o grupo era uma coisa, a reação dele era outra. Ele mandou uma mensagem curta naquela noite. Podemos conversar? Respondi que precisava de tempo para organizar meus pensamentos. Não havia pressa para definir nada precipitado. Eu andava agora com a consciência de que reconstrução exige tempo e limites. Nos dias que se seguiram, surgiram consequências práticas. A repercussão do evento ultrapassou o círculo do festival. Algumas pessoas fizeram publicações discretas. Outras me procuraram para dividir histórias paralelas. Fui chamada para conversar com o organizador de outro projeto social interessado em me ouvir. E uma pequena ONG me convidou para conduzir uma oficina sobre autoestima e recuperação emocional. Todas essas propostas vinham com pedido: conte como fez para transformar a vergonha em ação. E eu percebi que aquilo que me custara tanto, enfrentar o público, falar da ferida menos, poderia agora ser útil. Legalmente, tomei atitudes práticas. Procurei um advogado para entender possibilidades e proteções. Procurei um advogado foi mesmo uma frase curta que me deu conforto. Não para transformá-lo em inimigo, mas para me proteger e ter clareza sobre como seguir adiante. Decidi processar minha vida de forma organizada, separar as questões pessoais das emocionais. Havia o processo de separação por vir. Uma possibilidade que pairava não como vingança, mas como instrumento de autonomia caso fosse preciso. Organizar documentos. Pensar nas finanças e conversar com poucas pessoas de confiança foram passos que me devolveram uma paz prática e necessária. Ao mesmo tempo em que lidava com essas questões, fui me envolvendo nos projetos que surgiram. O grupo de apoio começou pequeno, com 10 mulheres que vinham com histórias diversas, desde traições até perdas financeiras, passando por abandono emocional. Eu não era terapeuta. Era alguém que havia passado pela experiência e que podia oferecer companhia. Escuta estruturada e um espaço para praticar pequenas ações de reconstrução, aulas de costura. Oficinas de escrita, rodas de conversa sobre finanças pessoais. A ideia nasceu de uma constatação: muitas vezes a dor emocional vem acompanhada de quedas práticas na capacidade de refazer a vida material. A minha proposta era simples e humilde: oferecer ferramentas que ajudassem mulheres a retomar a autonomia. Trabalhar com essas mulheres me devolveu algo que,
Naquela época parecia perdido. Propósito. Cada história que eu ouvia era um espelho, e cada espelho refletia pontos onde eu poderia ajudar. Tive momentos de exaustão. Ouvir dor é pesado, mas também tive pequenas vitórias que se acumulavam como tijolos. Uma participante que, depois de meses, conseguiu voltar a estudar. Outra que abriu uma pequena loja online. O impacto era lento, mas real. Aos poucos a ideia foi ganhando estrutura. Uma colaboração com a organização governamental local. Voluntárias que traziam oficinas, doações modestas de roupas e material, nada de ostentação. Tudo de substância. Sobre ele, as coisas mudaram de maneira previsível e silenciosa. As conversas entre nós foram esparsas, íntimas e formalizadas. Tentamos entender se havia possibilidade de restauração, mas suas justificativas se mantinham vagas. A convivência tornava-se impossível sem que uma verdade fosse reconhecida. Entrei formalmente com um pedido de separação. Não como um gesto de animosidade, mas como uma formalidade para me instruir a reorganização da minha vida. O processo foi feito com respeito às regras e sem espetáculos. Havia dignidade em resolver aquilo de forma civilizada. A notícia circulou, como era de se esperar, mas eu já não deixava que a opinião alheia determinasse meu curso. A repercussão da minha presença pública também foi um teste para a fé que eu carregava. Não invoquei soluções fáceis nem prometi milagres. Em vez disso, usei a oração como recurso de força interior, pedi a Deus coragem para agir com sabedoria. Pedi que meus passos não fossem guiados pela ira e que eu soubesse reconhecer oportunidades para ajudar outras pessoas. A fé se manifestou, sobretudo, como disciplina ética, escolher agir com amor prático e justiça, não com espetáculo. Essa postura incomodava alguns, agradava outros. A minha relação com a igreja ficou mais madura, não procurei respostas mágicas. Mas encontrei uma comunidade disposta a me suportar na tarefa de levantar outros. Com o tempo, meus esforços começaram a desenhar um novo perfil profissional. As oficinas e o trabalho com a Organ-EFEI mostraram a mim e a outros que havia demanda por programas de reinserção. Para mulheres que sofreram traição, abandono ou controle financeiro. Convoquei reuniões com outras lideranças e, lentamente, aquilo que nasceu de uma ferida virou um projeto formal, um pequeno núcleo de formação para mulheres. Concursos de finanças básicas, oficinas de imagem pessoal sim, mas com foco em autoestima, não em consumo, cursos de empreendedorismo. O fundo de recursos que sustentou as primeiras atividades veio de pequenas doações e de uma campanha local que arrecadou o suficiente para pagar um espaço modesto e algumas bolsas de estudo. No meio desse trabalho, fui surpreendida por um gesto singelo que simbolizou o novo caminho que estava trilhando. Um homem simples, voluntário na organização governamental, ofereceu-se para ajudar com a logística das oficinas. Não havia cenas românticas no início. Havia apenas uma presença constante e uma atenção discreta aos detalhes das atividades. Chamava-se Marcos. Era um homem que acreditava em pequenas ações e tinha mão habilidosa para consertar coisas menos cadeiras. Microfones, aquecedores. Ao longo dos meses, ele se tornou um alicerce prático, alguém que segurava a parte chata para que eu pudesse me concentrar no conteúdo. Não foi um romance heróico que curou tudo. Foi a constatação de que amor pode surgir em formas práticas e simples. Alguém que volta com uma chave reserva. Que oferece um café quando eu chego exausta, que me liga apenas para lembrar que eu precisava descansar. Se houve lição nisso, foi a de que nova companhia não é prêmio por resistência. É consequência natural de quem se torna inteiro novamente. Enquanto minha vida ganhava nova arquitetura, as repercussões sociais foram diminuindo. Pessoas que antes se interessavam pelo escândalo passaram a falar do trabalho que estávamos fazendo. Isso mudou o tom do que me cercava. De curiosidade sensacionalista, a discussão ganhou nuance. Havia quem me procurasse para dizer que fui inspiração para mudar.
Havia quem olhasse espantado que, daquilo tudo, algo útil e duradouro surgiu. A diária sensação de exposição foi se reduzindo, substituída por um sentimento de utilidade. Eu ainda tinha dias de fraqueza a menos, às vezes uma música me pegava desprevenida. Às vezes o cheiro de perfume o lembrava, mas tinha hoje ferramentas e rede para me amparar. Não posso dizer que tudo se resolveu num passe de mágica. A separação foi um processo com nuances, negociações, dores, acertos e desencantos. Não fizemos um espetáculo daquilo. Procurei um advogado, organizei as finanças, delimitei limites e segui. O resultado foi uma separação que me ofereceu liberdade prática menos e, crucialmente, a oportunidade de escolher com clareza quem eu queria ser dali em diante. Sim, a vida financeira exigiu prudência. Reconstruir padrão de consumo e reinventar fonte de renda foi um trabalho que exigiu planejamento e disciplina. Mas eu aprendi a valorizar pequenas vitórias. Uma conta paga sem aperto. Um curso pago à vista. A alegria de ver uma aluna da oficina montar seu próprio negócio. Ao completar um ano desde a descoberta dos R$ 300.000. Fizemos um evento de celebração modesta para as participantes do projeto. Voltamos ao auditório onde eu havia feito minha apresentação inicial. O lugar agora cheirava a café e a histórias contadas com menos dor. Convidamos mulheres que passaram por transformações para falar. Algumas entraram timidamente e saíram com convicção. A nossa associação de apoio cresceu a ponto de conseguir parcerias com a prefeitura para oferecer espaço e aulas. Nada de glamour, apenas resultado de horas de trabalho. Naquele evento, olhei para a plateia e percebi rostos conhecidos, algumas das mesmas pessoas que me aplaudiram um ano antes. Voluntários que se mantiveram fiéis, e até algumas participantes que agora coordenavam atividades. Percebi também que o meu nome já não era sinônimo apenas do escândalo. Era sinônimo de serviço e de voz ativa para questões que eram, até então, silenciadas. Havia, nessa metamorfose, um sentido de justiça que não buscava punir, mas restaurar. Não tratei nada como compensação pecuniária. Tratei tudo como edição de um roteiro novo, onde eu era protagonista das minhas escolhas. Recompondo a vida, percebi também que algumas lealdades ao passado se quebraram de forma natural. Pessoas que antes faziam parte da nossa rotina se afastaram. Era compreensível. Outras vieram, ofereceram ajuda sem julgamentos, e construímos laços que eram, na essência, mais saudáveis. A fé continuou sendo um farol discreto, não prometia solução divina em números ou restituição automática. Apenas oferecia um modo de lidar com a dor, com oração, com comunidade e com ação prática. Olho para trás e reconheço que houve um momento em que o número menos R$ 300.000 menos era quase todo o sentido daquela época. Hoje, quando o número surge em minhas lembranças, não é mais para definir meu valor, mas para lembrar o ponto de ruptura, a contabilidade de um gasto que expôs uma escolha. O que veio depois não foi simplesmente revanche, foi trabalho. Foi disciplina. Foi escolher, no meio do tumulto, que eu não iria construir meu futuro com o metal do ressentimento, mas com a argamassa da utilidade. Não posso prometer que será fácil para quem passa por algo parecido. Não prometo cura instantânea ou restituição mágica. Posso, contudo, assegurar que há caminhos, buscar companhia, estruturar passos, proteger-se legalmente quando preciso, usar talentos para ajudar outros e não transformar a dor em espetáculo. O que eu vivi insano que dignidade não é ausência de dor. É a decisão de como se responde a ela. Hoje, quando encontro mulheres pela cidade, não vejo apenas vítimas. Vejo candidatas a donas de seus futuros. O projeto cresceu o suficiente para ter uma equipe pequena e voluntária que acredita que o trabalho social faz diferença. A música que eu canto não é mais só para mim. É para mulheres que querem lembrar que voz é ferramenta e que talvez a vida seja feita de pequenas reinvenções.
Quanto a ele, não desejo que seja humilhado publicamente. Desejo que aprenda a lidar com as consequências das escolhas que faz. Quanto àquela roupa de 300 mil reais, ela se transformou em história menos história. Por si só, é matéria-prima para quem tem coragem de recriar sua narrativa. Se me perguntarem o que a fama no palco me deu, direi, não foi holofote vazio, foi oportunidade. O palco me mostrou que minha voz importava e que, usada com sabedoria, poderia abrir portas para mudar outras vidas. No lugar onde antes eu era reduzida a números, tornei-me porta-voz de reconstruções lentas e reais. O brilho que hoje me interessa não é o brilho comprado com cifras, mas o brilho que nasce quando uma mulher descobre que pode se sustentar, emocional, financeiramente, espiritualmente. Sei que muitas pessoas carregam histórias semelhantes. Talvez você que me escuta já tenha sentido a lâmina da traição. Já tenha visto números atravessarem sua alma como se fossem sentenças. Não estou aqui para dizer que tenho a fórmula mágica. Estou aqui para dizer que é possível escolher outro caminho que não a humilhação recíproca. Escolher reconstrução. Escolher servir. Escolher dignidade. E, se essa mensagem encontrou você, quero te convidar a manter firme a decisão de não transformar sua dor em espetáculo. De procurar apoio, de retomar seus talentos e de entender que o tempo é aliado quando a dignidade é a prioridade. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade vence ostentação. Ao final de tudo, a vida se reorganiza em torno de novas prioridades. Eu continuo cantando, continuo trabalhando com o projeto, continuo pintando e escrevendo cartas para a mulher que fui e para a mulher que ainda vou ser. Não fechei as portas para a possibilidade de um amor novo. Fechei, isso sim, as portas para tudo que pudesse me reduzir outra vez à peça de vitrine. Em vez disso, abri janelas, janelas para a solidariedade. Para a alegria de ver outras mulheres levantarem seus próprios negócios. Para o prazer de ouvir uma voz tímida tornando-se firme. A estrela no palco pela qual muitos talvez esperassem um show de vingança foi, na verdade, uma mulher que aprendeu a brilhar por mérito de verdade e trabalho. Não foi um brilho que apagou outros, foi um brilho que iluminou caminhos. E, quando as luzes se apagaram naquela noite do festival e eu voltei para casa, percebi que, mais do que palco, eu havia reconquistado a rua, a cozinha, as manhãs com café e livro. Reconquistei o direito de ser inteira, com falhas e com força. Se você se encontra em meio à tempestade agora, lembre-se disso. Não precisa transformar sua vida em manchete para recuperar sua força. Procure compaixão prática, organize-se, busque limites jurídicos se preciso e, se possível, encontre um modo de transformar sua experiência em serviço para outras pessoas. A dignidade não é apenas uma palavra bonita. É uma prática diária que começa em pequenos atos. Levantar da cama. Escrever uma carta. Dar o primeiro passo numa aula que sempre quis fazer. Esses atos, somados, regeneram. Fecho esta narrativa com gratidão pela Rosa, que trouxe bolo e presença. Pela Júlia, que alimentou minha voz. Pela pastora Helena, que me ofereceu abrigo. Pelas mulheres que aceitaram compartilhar histórias. E por mim mesma, por não ter cedido ao impulso da humilhação. O que restou foi trabalho, compaixão e uma vontade firme de que, do que me foi roubado, em intimidade, em confiança menos eu pudesse, com paciência, reconstruir algo que nenhuma nota fiscal jamais pagaria, sentido. Compartilhe essa história com quem precisa ouvir que dignidade vence ostentação.